Olá, amigos que fazem parte do nosso Conexão Vale. Estou testando aqui alguns formatos de vídeo, de reflexão, transmissão ao vivo. E hoje eu quero aproveitar e compartilhar aqui um pensamento com vocês. Que pensamento é esse, Aldísio? Você quer problema, Aldísio? Não, meu querido, não. Problema não. Apenas ser um contraponto, um antagonista. Alguém que pensa um pouco diferente. Eu estava vendo esses dias as afirmações de Cid Gomes. E o Cid, irmão do Ciro, realmente confirmou que irá fazer parte da chapa de situação do lado contrário ao seu irmão que lhe lançou na política. Lembrando que Ciro criou Cid politicamente, Cid criou Camilo politicamente, Camilo criou Elmano politicamente. E retornando, Camilo brigou com Cid, mesmo nesse momento o Elmano tendo conseguido colocar os dois no mesmo grupo e do mesmo lado, mas ambos são brigados, não se falam. Um considera que o outro traiu o outro. Cid agora briga com seu irmão também, rompe com seu irmão também. E o que me choca não é isso, porque é normal da política, né? É normal, não existe essa completa tranquilidade e fidelidade quando se senta na cadeira. Um prefeito, um governador, um presidente, na hora que ele coloca o seu substituto ali, ele não tem a tranquilidade, a certeza que aquele substituto não vai ganhar envergadura e dizer, não, agora o líder sou eu. Isso é normal da política. O que me choca do Cid é a sua altivez, a sua arrogância e a sua prepotência e mais, a sua falta de respeito com o eleitor cearense que já fez tanto por ele. Quando o Cid diz, não, eu acho que nós vamos ganhar no primeiro turno porque a gente tem muitos prefeitos e lá tem poucos prefeitos. Em primeiro lugar, ele faz aí uma ofensa à inteligência do eleitor cearense. Então quer dizer que ele tem muitos prefeitos, 170 e tantos, e que o prefeito manda no voto da cidade. O prefeito é quem manda. Então, se nós temos muitos prefeitos, nós temos a população. Isso é de uma ignorância e de uma falta de respeito, é tratar a população cearense como boiada, como gado. Vamos dizer, não, se nós tivermos o líder, todo mundo ali está ali no curral dele, todo mundo vai seguir ele da cidade. Como se a população não pudesse pensar por si mesmo. Obviamente, as lideranças tentam influenciar o voto dos seus liderados. Isso é normal. Várias lideranças vão apoiar candidatos, vão pedir votos, mas a decisão ela é do eleitor. Então você, há meses antes de um pleito, dizer eu tenho tranquilidade porque nós temos a maioria do prefeito. Cid, o prefeito só tem o voto dele e da mulher dele. E se ela não tiver com raiva dele? Porque senão ele só tem o dele. Porque lá na urna é só o eleitor e a urna, não tem como saber. Ele pode balançar a bandeira para manter o emprego dele, ele pode vestir camisa, ele pode dançar e brincar na carreata e beber cachaça e ganhar uma gasolinazinha, mas o voto é particular, ninguém sabe. Quando Vossa Excelência, ex-governador, senador da República do Brasil, diz que vocês vão ganhar, que o Elmano, porque vocês têm muito prefeito, você está insultando a inteligência do cearense. E mais do que isso, você está ignorando a história política do estado do Ceará. Eu fiz até um texto, vou ler aqui para vocês rapidinho. Eu gosto muito de escrever quando eu tenho os pensamentos. Olha, afirmar que o candidato não tem chances de vencer apenas porque conta com poucos prefeitos é ignorar a própria história política do Ceará. Prefeitos são lideranças importantes, mas quem decide uma eleição é o eleitor. O apoio institucional ajuda na organização da campanha, porém não transfere automaticamente os votos. Se assim fosse, jamais teríamos visto mudanças políticas importantes no estado do Ceará. A eleição de Tasso Gereissati em 1986 é um exemplo marcante. Naquele momento, o grupo político tradicional reunia a ampla maioria dos prefeitos, mas isso não impediu que Tasso liderasse um movimento de renovação e fosse eleito governador. O desejo de mudança da população falou mais alto do que a estrutura política existente. O mesmo padrão se repetiu em 2006, ou seja, 1986 se repetiu em 2006. Cid Gomes enfrentou o então governador Lúcio Alcântara, que detinha o apoio da grande maioria dos prefeitos cearenses. Ainda assim, Cid venceu a eleição já no primeiro turno, mostrando que uma campanha conectada com o sentimento popular pode mudar e superar a vantagem de estruturas municipais. Agora, em 2026, volta o mesmo discurso, o que de poucos prefeitos significa poucas chances de vitória. A própria história demonstra que essa relação não é automática. Lideranças municipais têm peso, mas não substituem a vontade do eleitor, especialmente quando a disputa desperta um sentimento de mudança ou quando um candidato possui forte reconhecimento estadual. Há, portanto, um padrão que atravessa cerca de 40 anos da política cearense. Em momentos decisivos, candidatos considerados desfavorecidos em números de prefeito conseguiram vencer porque convenceram a população. Foi assim com Tasso em 1986, foi assim com Cid em 2006 e o resultado em 2026 também poderá ser assim com Ciro. Então, além da falta de respeito com a inteligência e a capacidade de julgamento individual do eleitor cearense, Cid ignora completamente a história. Lideranças influenciam, sim, no voto de senador, talvez no voto... Aliás, principalmente no voto de deputado estadual e no voto de deputado federal, porque são muitas opções, então
a liderança chega e pede para a população votar, não vote nisso aqui, que vai ser melhor para o município, enfim. Mas o voto de senador é difícil ser influenciado. Se fosse assim, Eduardo Girão não tinha ganhado. Cara, sem liderança nenhuma no estado do Ceará. E tirou de um cara fortíssimo chamado Eunício de Oliveira. Então, o voto de senador, ele não... Dificilmente você consegue. Agora, tem dois votos que você não influencia de jeito nenhum, e quem manda é a própria pessoa. Vou dar um exemplo. Aqui na minha cidade, Alto Santo, se o Joini... Aqui a maioria é Lula, né? Mas se o Joini amanhã dissesse assim, todo mundo vai votar Bolsonaro. Era meio que nada. Apesar do João ser a maior liderança política aqui, prefeito aqui, respeitado, fez muitas obras na cidade. Mas se ele dissesse, olha, vamos agora todo mundo vai votar em Bolsonaro. Eu tô com o Bolsonaro. Porque as pessoas iam dizer, não, João, eu posso até ajudar seu deputado, mas, meu amigo, a presidente é uma coisa particular, eu decido. Isso é que nem religião, é que nem, sabe? Não tem... E para governador é a mesma coisa. Cid, as palavras de Cid vão envelhecer mal no tempo. Na vitória de Ciro, as pessoas vão usar esse vídeo de Cid mostrando que ele estava completamente errado. Então, essa é a reflexão de hoje, respeito à independência e à capacidade individual de escolher, de pensar de cada cidadão cearense, certo? E até tem um último exemplo aqui na cidade de Alto Santo, certa vez, houve uma eleição em que tinha um ex-prefeito chamado Seu França. Seu França já tinha sido vereador, tinha sido prefeito, mas não foi aqueles políticos que cresciam em patrimônio, que não roubavam, né? E aí, quando passou a eleição, Seu França foi trabalhar numa cerâmica aqui, foi ser gerente de uma cerâmica, para comandar aqui o menino aqui. Então, assim, o cara tinha sido prefeito, não tem esse perfil de tirar do que era pouco para ele, foi sempre muito simples. Depois que passava o prefeito, ele recebia o saláriozinho dele ali, pronto, aí ele foi ser gerente de uma cerâmica. E na época tinha grandes poderes políticos do outro lado, deputado estadual, aqui de Alto Santo, lideranças fortíssimas, e chamaram o Seu França para ser candidato a prefeito aqui nessa época. Não foi um prefeito que fez grandes obras, ele era um prefeito social. Assim, ele não deixava ninguém passar fome, ele era o médico da cidade, ele arrancava dente, ele era um cara do povo. Enfim, só contextualizando para a gente finalizar. O Seu França foi ser candidato a prefeito, ele era gerente de uma cerâmica. Ele não tinha o dinheiro da gasolina do carro para andar a campanha, as pessoas faziam rifas para arrecadar dinheiro, para botar gasolina no carro dele, para ele poder rodar a cidade. E as pessoas aqui na sede diziam, onde já se viu, rapaz, sem escolaridade desse, algumas pessoas, as famílias mais novas da cidade diziam, sem escolaridade desse aí que trabalha em cerâmica vai ganhar de 2, doutor? Que conversa é essa, rapaz? Rapaz, não é que ganhou. Ganhou. O cara fazendo rifa para conseguir dinheiro, para botar gasolina no carro, para andar, enquanto do outro lado tinha uma estrutura grande, financeira, política, de poder. E ganhou o lado mais simples. Então, a gente nunca deve duvidar, nunca deve... A história está aí para isso. Porque antes da ruína vem sempre o ego, né? Vem sempre a mortalidade, o orgulho. E às vezes o tempo ele mostra que a gente estava errado. Essa é a reflexão de hoje. Meu nome é Aldir Barbosa. Esse é o Conexão Vale. Um grande abraço.